Então, turma, vamos lá. Nesse final de semana a gente falou um pouquinho falou um bocado, na verdade, sobre oxigenação. E aí entrou PaO2, relação PaO2-FO2 e saturação, né? E muita gente ainda não sabe bem o que é isso e a diferença entre saturação e PaO2. Ambos eles medem a quantidade de oxigênio que a gente tem no sangue. A diferença aqui basicamente é o seguinte: a PaO2 ela é a quantidade de oxigênio que tu tem no sangue arterial. Ela é dada em pressão, por isso que tem esse P aqui. P de pressão, A de arterial e O de oxigênio. Então é a pressão que o gás oxigênio exerce no sangue arterial. Essa é a melhor forma de tu saber se o teu paciente ele está ou não bem oxigenado, tá? Por quê? Porque isso aqui vai dizer se o oxigênio está chegando no sangue. E ele mede a quantidade de oxigênio, só que é dado em pressão. A SpO2 é a saturação periférica de oxigênio, tá? Então o que é que significa? Significa que a SpO2 ele mede a quantidade ou em porcentagem do oxigênio que está ligado à hemoglobina, tá? Aí eu vou tentar explicar a diferença desses dois aqui. A PaO2 ela é mais fidedigna para avaliar a oxigenação, porque a saturação ela é dada em porcentagem, né? E se o doente tiver uma anemia, por exemplo, ele pode dar uma saturação alterada. Aí eu vou tentar mostrar aqui um pouquinho a diferença. Isso aqui é uma tabela mostrando os valores de referência. A saturação ideal é que ela fique aí acima de 95%, né? Mas considera normal entre 93% e 100%, tá? A saturação de oxigênio. PO2 é a pressão do oxigênio, normal é de 80 a 100, tá? E aqui tem a FO2 também, aquela relação da PO2 e FO2. A PaO2 é a pressão do oxigênio no sangue arterial. Aqui eu botei em porcentagem, mas na verdade não é em porcentagem. Porcentagem é aqui. A FO2 a SpO2 é a saturação periférica de oxigênio, que é dada em porcentagem de 92 até 100%, o normal, né? A FiO2 é a fração inspirada de oxigênio, ela vai de 21 a 100%. 21% é o que o ambiente oferece, é o que está todo mundo respirando agora aqui, né? E se você der 30%, 40%, 50%, 60%, 70%, 80%, 100%, isso significa dizer que você está dando oxigênio a mais do que o ambiente oferece. Então é esperado que o doente, se você der mais oxigênio, que ele receba mais oxigênio. Tá? Por isso que é importante fazer a relação da PaO2 e FiO2. A saturação ela é feita aqui com oxímetro de pulso, né? Então o que, que seria a saturação de oxigênio? A saturação de oxigênio ela mede em porcentagem as hemácias que estão saturadas de oxigênio. Porque quando o oxigênio ele entra no teu sangue, vou pegar um exemplo aqui, ó. Quando o oxigênio ele entra no teu sangue, a primeira coisa que ele faz é se ligar às hemácias, tá? Então vamos supondo que você tem aí 10 hemácias no sangue. Lógico, você não tem 10 hemácias, né? Mas nós temos aí 5 milhões de hemácias em média a cada milímetro cúbico de sangue. Mas supondo que você tenha 10 hemácias para facilitar o cálculo, 10 não, 100, para facilitar o cálculo de porcentagem para você entender. E cada hemácia ela tem a capacidade de se ligar mais ou menos aproximadamente a 4 moléculas de oxigênio. Então as hemácias elas usam ferro para fazer as ligações e elas vão se ligar ao oxigênio para poder transportar o oxigênio para os tecidos, para os demais órgãos do corpo. Caso contrário, o oxigênio quando ele está solto, sem hemácia, ele não vai para canto nenhum. E aí as tuas hemácias elas se ligam ao oxigênio. O oxímetro ele consegue ver em porcentagem a quantidade de hemácia que está saturada de oxigênio. Se você tiver 100 hemácias e 90 delas estiver cheia de oxigênio, você tem 90% de saturação. Isso quer dizer que 90% das tuas hemácias elas estão cheias de oxigênio. Tá? E isso é uma medida indireta de saber se o indivíduo está ou não bem oxigenado. Por quê? Porque se as hemácias elas estão saturadas de oxigênio, significa dizer que o oxigênio está entrando no sangue e está se ligando à hemácia. Isso pode não ocorrer se você tiver uma doença anêmica. Se você tiver algum tipo de anemia, com exceção da anemia hemorrágica, né, mas outros tipos de anemia pode atrapalhar a ligação do oxigênio com a hemácia. Tá? E aí pode ocorrer do oxigênio estar entrando no sangue, mas o problema não ser no oxigênio, e sim na hemácia. Então, se você descartar que o indivíduo ele tem algum grau de anemia, a saturação ela mede muito bem a oxigenação do indivíduo. A saturação é muito boa, por quê? Porque você pega o oxímetro, bota no dedo e ele mede na hora, ele faz a leitura
da periferia, né? Da extremidade dos dedos. E é uma forma que a gente tem de saber se o doente está ou não bem oxigenado. Então, um método não invasivo é barato, né? Um oxímetro ele é barato, ele é rápido, tem rápidos resultados e é objetivo, tá? E a diferença da PaO2, gente, é que é o seguinte: na PaO2 você tem que fazer a coleta do sangue arterial, fazer a gasometria arterial e com o resultado da gasometria, ele imprime lá aqueles papeizinhos que eu estava mostrando a vocês. Você tem lá o valor do PO2, né? Então, normal é de 80 a 100. Só que esse normal aqui, ele é se você estiver respirando em ar ambiente, tá? Respirando a 21% de oxigênio. Se você estiver dando mais oxigênio, é esperado que chegue mais oxigênio no teu sangue. Por isso que é feita essa relação PaO2-FO2. Eu até tinha mostrado. E essa relação PO2-FO2 é para saber se o indivíduo está ou não bem oxigenado. O normal é que fique acima de 300, tá? Ou seja, eu vou dar um exemplo aqui. Se você pegar, vamos supor, a PaO2 do indivíduo deu lá 70, vamos botar 82, sendo que ele estava respirando a 60% de oxigênio, tá? Então estava lá no respirador, dando 60% de oxigênio e a PaO2 dele deu 82. O que é que vai ocorrer? Se você dividir aqui, ó, porque FO2, como é porcentagem de oxigênio, a gente usa em fração, né? Então você vai pegar isso aqui e vai fazer 82 dividido por 0,6, que é 60%. 1 é 100%, 0,6 é 60%. Essa relação aqui vai dar 136. Nessa relação, significa dizer que o doente ele está mal oxigenado, ele está na coisa chamada hipoxemia, né? No caso da COVID, essa classificação aí é usada para classificar a SARA, que é a síndrome do desconforto respiratório agudo. Isso aqui existe muito antes da COVID, né? Mas os doentes de SARA eles desenvolvem os doentes de COVID podem desenvolver essa síndrome. Então isso aqui é para classificar a gravidade. Quando o indivíduo está com a relação abaixo de 100, ele está muito grave, né? Quando ele está entre 100 e 200, ele está com a SARA moderada. Nesse caso aqui deu 136, estaria com a SARA moderada, né? Uma síndrome respiratória moderada, ou uma hipoxemia moderada também, tá? A gente pode usar também para hipoxemia. Se ele tiver acima de 200, abaixo de 300, entre 200 e 300, ele está com a hipoxemia leve. O que é hipoxemia? Hipo vem de sangue, perdão, hipo vem de redução, ox vem de oxigênio e mia vem de sangue. Então, a redução do oxigênio no sangue é o termo que a gente usa, tá? Então, nesse caso aqui, o indivíduo ele estaria com a hipoxemia importante, de moderada para grave, né? E aqui já indicaria pronação, se fosse COVID-19, né? E aí essa é a diferença, tá? Então a diferença entre a PaO2, né, e a saturação de oxigênio é que a saturação ele vai medir a porcentagem de hemácia que está saturada de oxigênio. Então, se você tiver 10 hemácias e 8 delas estiverem cheias de oxigênio e 2 hemácias não estão com oxigênio, não estão ligadas ao oxigênio, o oxímetro ele vai medir isso aí, ele vai fazer essa leitura e aí ele vai ver que está 80% saturado. Tá? Por que, que as outras duas hemácias elas não estão cheias de oxigênio? Normalmente é porque não tem oxigênio para isso. Beleza? E aqui mostrando que a porcentagem, né, dos gases que tem na atmosfera, 78% é de nitrogênio. Então, quando você inspira, 78% dos gases é nitrogênio, 21% é o gás oxigênio, é 20,90 e pouco por cento, a gente arredonda para 21% e 1% são outros gases, que inclui monóxido de carbono, dióxido de carbono, água em forma de vapor e vários outros gases aqui. Tá? Então, se você dá 30%, você está dando praticamente ali 9% a mais de oxigênio do que o ambiente oferece. Então você está fazendo oxigênio terapia. O oxigênio ele é bom, né? Mas também tem que ter cuidado. E aqui é mostrando, né, como é que é um pulmão normal e um pulmão de SARA, né? Um pulmão de SARA com ou sem COVID, né? Eles têm esses mesmos padrões. E aí, isso aqui é interessante para você entender que a PaO2 ela é essencial para você saber se o oxigênio está chegando no sangue do indivíduo, né? Se você está dando oxigênio a ele e o oxigênio está chegando aqui no sangue, é sinal de que ele está conseguindo ainda ultrapassar essa barreira, tá? Entre o alvéolo e o sangue, de uma certa forma bem, né? Mas se ele tiver com o pulmão muito ferrado,
tipo aqui, ó, um pulmão de Sara, o oxigênio ele tem dificuldade imensa de ultrapassar essa barreira e chegar aqui no sangue, tá? Então aqui tem líquido, isso aqui rosa é líquido inflamatório, isso aqui são células ativas, células de defesa ativa, gerando um processo inflamatório. Isso aqui é mostrando que o alvéolo está com baixa complacência, tem morte, ó, apoptose ou necrose das células que fazem a elastância, né, a complacência do pulmão, células elásticas. E ele tem uma fibrose aqui, ó, tá vendo uma barreira. Então o oxigênio ele perde a capacidade de se difundir no meio líquido, tá? E ele tem que ultrapassar tudo isso aqui para atingir o sangue. E às vezes ele ainda tem trombos aqui, sangue coagulado, o que dificulta a circulação também, né? Dificultando a relação entre a ventilação e a perfusão de sangue. Tá? Então a PO2 é essencial nesses casos porque você sabe se o oxigênio está conseguindo chegar no sangue ainda. Beleza? A ventilação mecânica ela empurra com pressão aqui, né? Para poder o oxigênio entrar no sangue, porque se você respirar normal, vai ter dificuldade. Mesmo que você oferte altas dosagens com oxigênio terapia, se tiver o pulmão dessa forma, o oxigênio vai ter dificuldade. Então tem que jogar pressão para poder abrir o pulmão, né? E fazer com que o oxigênio chegue no sangue. Só que tem que ter cuidado também, porque essa pressão excessiva ela pode lesionar ainda mais os pulmões, tá? Então, se você jogar pressão para um pulmão que não se expande bem, você vai causar uma coisa chamada de biotrauma, né? Volutrauma ou atelectrauma, tá? Então, esse vídeo aqui é para fazer um teste, para ver se fica legal. E aí eu vou passando para vocês algumas informações. Valeu!